Estamos começando mais um Pode Crer. Bom, hoje a gente está recebendo duas ilustres grandes presenças, né, meu amigo Diogo? Isso mesmo, meu amigo Obama. Eles são o Romito, né? Como costumam falar aí pela internet. Eles são os irmãos Safran, né? Os gêmeos Safran. Só se fala neles na internet hoje em dia. Hoje a gente vai receber aqui as presenças do momento. Eles são o auge, né? Com vocês, Robert Safran e Ed Safran. Pessoal, primeiramente, boa noite. Quero dizer que é uma honra estar aqui na presença A honra é toda nossa. de duas figuras ilustres como vocês, não é mesmo, Ed? Sim, estou muito feliz por estar aqui presente com vocês, junto com meu irmão, falando sobre o prêmio deles, né? Isso, a gente soube, a gente vai comentar sobre isso, né? Eles são mais que premiados, eles são realmente os caras do momento, né? Como muita gente costuma falar aí. Cara, eu fiquei sabendo que vocês tentaram entrar em contato com a gente já faz uns dias, mas, cara, primeiro eu quero só me desculpar. Porque eu não sou muito ligado a essa questão de e-mail, Instagram. Até quem é responsabilizado pelo meu é a minha assessoria. Não, pô, tudo bem, a gente entende, porque Mais ligado aos livros, Ele é muito aos desligado, artigos, é mais da Eu sou literatura. mais e fechadão. nos últimos dias a gente viu que vocês estão mesmo lá em cima, eu creio que tem quase muita entrevista, muita coletiva de A imprensa, vida é né? muito lotada também. Mas a gente fica muito feliz de vocês terem vindo hoje aqui. A gente fica... A honra é toda nossa. Que nada. E Robert, inclusive, sobre isso, a gente, nos últimos dias, pessoal, a gente tentar entrar em contato com a assessoria dos dois, né? E Robert é um cara, assim, totalmente fechado. Robert, quanto mais a gente pesquisava sobre ele, menos a gente achava, viu? Robert, ele não é ligado na tecnologia, né, Robert? A gente não encontrou nenhuma página no Instagram, nem nada. O que a gente encontrou foi realmente um TikTok dele, né? Que é onde ele trabalha um pouco lá, mas ele não tem nenhum outro tipo de rede social, né? Diferentemente do Ed, né? Seu irmão é o cara tecnológico, né? Ele ele no TikTok é famoso, e inclusive algumas pessoas, a gente estava comentando antes de vocês chegarem, a gente estava sorrindo, que ele é conhecido por... Menino, cientista maluquinho, maluquinho, cientista né? maluquinho, né? Ele é realmente um hilário, né? Ele é como se fosse o O palhaço da família, né? É o menino maluquinho da família, né, Na Robert? verdade, Robert. Isso aí. Cara, só corrigindo vocês aqui, eu até criei um Instagram bem recentemente. Só que, como eu citei, não é eu que me É fiz a privado, vez. é privado, só pra família. É mais a minha assessoria que cuida. Algumas postagens bem simples. Sim, entendemos. Mas como eu estava falando, né, a gente sabe que o Ed é muito ligado à tecnologia, né? E Ed, conta pra gente mais sobre esse teu contato com a tecnologia que vem de há muito tempo, né? A gente viu agora que tu fez uma viagem com o Zuc, viu? Ele é muito famoso nesse meio, né, Ed? Você fala muito com esse pessoal tecnológico, como foi que funcionou essa viagem? Sim, meu grande amigo Zuki. Estávamos em Londres para uma coletiva da Meta, para o novo lançamento do aplicativo. Depois de... Do Instagram, né? A meta do Instagram. Isso, que é do WhatsApp, Facebook. Depois fomos a Mônaco, a uma corrida de Fórmula 1. Ah, sim. Curto bastante. Qual é o seu piloto favorito? Eu também curto Hamilton. bastante. Hamilton. Não, Hamilton, pra mim já é o Max Verstappen. Cara, Ele é eu algo tenho fora que do comum. concordar com você. Cara, o Verstappen. O talento desse cara na Fórmula 1 é Não, algo pra mim, assombroso. É totalmente Pra fora mim, da o curva. Hamilton e o Carlos não tem comparação, né? E agora, né, o Hamilton entrou pra Ferrari, não foi? Sim, verdade, algo inusitado. Que... Né? Eu mesmo, como bom ferrarista, eu fiquei muito feliz, né? Mas a gente sabe que, apesar de ser uma dupla agora, que na minha opinião, o Verstappen o Verstappen não, desculpe, o Hamilton e o Leclerc, eles são, pra mim, na minha opinião, a dupla do momento, né? Mas a gente tem uma pulga atrás da orelha que torce pra Ferrari, que, né, a gente sabe que o Verstappen, ele é o cara. Cara, você lembra que os últimos 3 anos ele foram dele, levou. né? A gente não gosta muito da Red Bull, né? Pelo menos eu, só que a gente não pode. Já sou muito amante da Red Bull. Eu também. A gente não tem como negar que o Verstappen é o cara do momento. Sim, a fase do Hamilton já passou, já foi alguns anos atrás. Isso, Agora, o Verstappen, eu admiro bastante o Hamilton, só que o Verstappen tem meu coração. Eu acredito que o Hamilton, ele tá voltando à fase dele, né? Que foi aquela fase de 8, 6 anos atrás, que ele era realmente assim como vocês agora, é o momento, né? Só que agora a gente sabe que o Verstappen não tem competição com o Tem Verstappen. um novo agora na Fórmula 1, Isso. F2. Isso, o brasileiro, né? O Gabriel Borboleto. Eu tava sabendo do nome dele, é engraçado, né? Eu sempre Gabriel Borboleto. Ele é muito pessoas novo, que só que ele é um cara
muito ágil, a equipe dele não combina com ele, porque ele é mais do que a equipe, né? A gente sim, entende. Inclusive, Vocês já viram a nossa entrevista que ele veio aqui? ele veio aqui, acompanhei sim. a gente entrevistou ele. Cara, no- vocês me desculpem, mas eu não acompanhei. Não, né? Você não é muito ligado. Ele é um cara muito carismático. Tive a oportunidade de falar com ele em uma das corridas dele pela Foi? F2, sim, Assim, quando você foi lá, né? sim. Mas vocês são muito ligados nessa questão tecnológica também, né? Principalmente você. E voltando para essa questão que a gente estava falando de Fórmula 1, porque aqui é um bate-papo, né, galera? A gente fala de tudo, a gente traz assuntos importantes, inclusive se vocês quiserem, a gente pode tentar marcar uma entrevista com o Gabriel, né? Já que o que a gente Acho teve com difícil, ele, hein, por conta a de agenda pra- dele tá pra- lotadíssima. Só que a entrevista que a gente teve com ele foi quando teve o circuito aqui mesmo no Brasil, né? Ele é excepcional. Mas falando sobre artistas, né, já que a gente já está falando sobre esse meio artístico, que todos os pilotos são bem famosos, né? Robert, a gente sabe que você, então, é o cara dos artigos, né? A gente sabe que não tem ninguém contra você que ganhe de você essa questão dos Ele artigos, né? coleciona inúmeros artigos muito importantes. Ele tem, assim, Orgulho da família, orgulho da família. ele é o orgulho da família. Galera, se vocês forem pesquisar na internet o que esse cara tem de artigo, é excepcional. É impressionante, Não tem né? comparação com ele, não. Mas, Robert, nos últimos dias, né, a gente ficou sabendo que foi por isso que viralizou, né, eles viralizaram, galera, uma entrevista excepcional deles, onde eles falavam sobre os Illuminati também, né. E aí, a gente soube que vocês fizeram um artigo, né, você e seu irmão, que era sobre os Illuminati, né? A gente sabe que os Illuminati, a nova ordem mundial, a globalização, é algo que tem chamado muita atenção, né? Do público e tem deixado algumas pessoas até meio receosas, né? A gente sabe que agora o Trump voltou para a Casa Branca, então a gente já tem que ficar meio assim, né? Meio ligado, né? O Trump a gente nunca pode ficar totalmente seguro com ele, né? A gente sabe que ele sempre pode tomar algum tipo de situação. Mas algumas pessoas acreditam que o Trump, a volta dele fez muito bem para os Estados Unidos, para a economia mundial também, né? O que você acha sobre isso e sobre essa questão dos Illuminati, né? A gente já acompanhou outras pessoas que vieram aqui também, só que você é o especialista quando o assunto é Illuminati. A gente quer entender um pouquinho sobre isso. Cara, falando primeiro assim, sobre a volta do Trump, eu acho que no cenário atual não tem como confirmar se foi bom ou ruim. Até porque, cara, estamos em várias situações complicadas. Mas enfim, agora concluindo sobre os Illuminati. Bem, os Illuminati, cara, de forma bem resumida, eles são meio que um grupo secreto que foi criado na Baviera, na Alemanha, em 1776 a 1785. Isso, foi o que foi falado pra gente, né? Mas a gente não tinha essa noção ainda do que é. Só que muitas pessoas associam muito também grupos secretos, mas é mais uma questão fictícia. Isso. Entende? Isso alimenta muita teoria da conspiração. Entendeu. Eu tava até dando uma estudada isso com meu irmão, mas, cara, é tanta coisa que É a algo gente surpreendente, algo. que a gente não tem como confirmar se é verdade ou não. Dá até né? medo de falar desse A assunto. gente fica até meio receoso, né? Mas uma coisa que eu vi, Robert, que eu não sei se é verdade, é que eles se intitulavam, né? Perfeccionista, não sei como pronunciar. eu acho Isso, que vamos desculpando, pessoal, que quando é questão de pronúncia aqui, o George aqui não é bom em nada. Mas eles eram muito assim, né? Eles se denominavam os melhores, né? De certa Isso. forma. Eles meio que tinham muito preconceito. O que não fosse perfeito para eles tinha que ser eliminado. É algo assim, eu posso até avaliar de outro modo, mas em questões de segurança e também a processo eu não vou falar, mas acho que vocês entendem a pessoa que eu me refiro. A gente sabe muito bem, é é melhor não falar, né? Porque o Não tocar no pessoal. assunto. Quando se Bruno, toca- vai mais certo amigo que foi até banido. Quando a gente já sabe do Daniel Fraga também, que foi algo que tem viralizado na internet nos últimos dias, a gente prefere nem tocar nesse assunto. Quando o assunto é política e governo, é melhor a gente tomar cuidado. Pessoal, a gente sabe que eles são os especialistas em questão dos Illuminati, né? Vocês já puderam entender o que é um pouquinho sobre os Illuminati, né? Mas, Robert, deixa eu te perguntar. Eles eram contra também a igreja, a religião, né? A gente viu um pouquinho sobre isso Deu também. uma piada que naquele tempo a igreja católica Então mandava em tudo, mandava em né? tudo. Justamente. A igreja naquela época Era como se fosse o governo. O governo, Era o governo, era o governo, não era governo. com certeza. Mas se você for prestar atenção, a igreja naquela época fazia muito mal, mais até que os governos que a gente pode ver hoje. A Era igreja algo queimava assombroso. pessoas vivas.
Justamente, na época da caça a bruxas, Idade Média, acho que metade das mulheres na Europa foram assim mortas. Porque, segundo eles, na época, mulheres que soubessem contar ou ler já era ser considerado bruxas. Porque é algo assim grotesco de... Fora do comum, né? É algo assombroso, algo totalmente animalesco. Caraca, isso é uma loucura total. Eu acredito que muitas pessoas não estão ligadas de quão Isso é Absurdo. enorme, absurdo. né? Tipo, A gente não a tem igreja noção. naquele tempo era algo muito... A igreja antigamente, Pesado. se você não tomasse ela com água, né, eles empurravam até a goela, né? A igreja era algo impressionante, pessoal. Mas a gente sabe que os Illuminati, né, eles são realmente um grupo muito diverso, né? A gente estava conversando com eles um pouquinho antes de começar a gravação, né? A gente percebeu o quanto eles estão ligados nessa questão, pessoal. Eles são realmente os gêmeos da pesquisa, os gêmeos da teoria, né? Robert citou um pouquinho pra gente, galera, que os Illuminati, eles têm vários tópicos, né, de questão de teorias e tal, tem o olho que tudo vê, inclusive tem uma nota, na nota do dólar, o pessoal dos Calma Estados aí, eu Unidos. fiz uma surpresa pra vocês, eu até trouxe uma representante. Ah, verdade, ele mostrou em casa. Esse cara sempre me Ele sempre preparado surpreende, né? Olha, só que vocês vão me desculpar, porque infelizmente meu sobrinho teve a audácia acredito. de rasgar. Mas aqui, eu acho que do outro lado não mostra, sim, só desse lado. Vê se Câmera, consegue você pode chegar um pouquinho mais perto aqui? Aqui está, ó. O olho que tudo vê, ou olho da Perdão, não estou conseguindo me lembrar. Eu também não lembro, é um nome muito A complicado. Providência, se eu não me engano. Isso, o olho da providência. Isso, olho da providência. Cara, isso aqui também é um símbolo usado muito na maçonaria. Sim, E também, mas resumindo, é um símbolo católico. Porque representa, o olho que tudo vê é a presença de Deus, né? Era representado em pinturas a presença de Deus, que Deus olhando tudo. Conseguiu focar? Olha aí, vocês quiserem olhar também, dá uma olhadinha, por favor. Eu, Jorge, você sempre... Jorge não. Robert. A gente é gêmeo, mas o nome é diferente. Não, ele confundiu foi com o próprio irmão Apresentador. dele, o entrevistador. Ah, Pois é, os Illuminati, gente, eles estão por toda parte, né? Então, é bom ter cuidado com o que se fala na internet, né? A gente sabe que na internet hoje, a internet é uma terra sem lei, né? Acredito que é por isso que o Robert não gosta tanto. Robert é um pouco mais conservador, é isso, Robert? isso aí, cara. Eu particularmente, como é que eu posso falar? Eu já vi muitas, assim, no jornal, casos de pessoas que são golpes, ou até mesmo, cara, como é que eu posso falar? Assédios que acontecem por base na internet. O que mais tem na internet hoje em dia é pedófilos, cara. Eu, particularmente, em relação aos meus sobrinhos, eu não gosto que eles mexam. Eu não tenho filhos. Ainda, não é isso? Ainda. Você Não, cara. Mas duvido muito do meu irmão. De que você é? Diferentemente de Ed, né? Sim, tem um filho de 3, uma filha, Juliana Cassandra. Juliana Cassandra, quantos anos? Juliana 3 tem? anos, ela Juliana já quer tem porque 3 tem um anos. celular, mas aqui agora não dá. Não dá. É muito perigoso. Essa idade é pra você já entrar e falar, não Mas tá aprendendo uma lei, prejudicial. isso. Realmente perigoso. é muito complicado. Quando a gente percebe, né, que essa questão da internet, do TikTok, porque o TikTok agora é o momento, né, gente? Ele chega nas crianças, a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque realmente é impressionante o poder da internet hoje em dia, né? Mas a gente fica muito feliz em saber, né? Vocês como dois grandes filósofos, pesquisadores, né? A gente tem o Robert, a gente não apresentei direito para vocês, mas o Robert é jornalista, né? Robert, além de jornalista, ele escreve vários artigos, pesquisas, e aqui a gente tem o nosso querido amigo cientista maluco, não é não? Obama. Ele Ó, assim, se vocês repararem bem, esse cabelo dele aqui Foi uma falha de um experimento que foi uma teve. pequena falha que ele cometeu. da última que ele aprontou, né? Isso, justamente. Você, sua mente é sempre Sim, aberta pra pensando, mais fazer mais sobremesa. coisas. Isso, a gente compreende. Descoberta. Dá pra perceber pelo seu jeito. Você é muito engraçado, seu jeito é bastante peculiar. Sim. A gente entende, até porque aqui o Obama da mesma forma, a produção deixa ele 2 minutos sozinho. Eu gostei desse cabelo dele, é bastante engraçado. né? Assim. Não, porque eu tô deixando crescer. Ele tá Cara, deixando uma crescer. pergunta aqui mais pessoal, mas que me deu um certo interesse. Vocês se conhecem há muito tempo? Porque dá pra reparar, porque vocês têm uma conexão, cara. Não, a gente assim, teve. Sabe o que é engraçado?
pessoal, acho que a gente nunca contou isso pra vocês, né? Mas quando a gente era pequeno, a gente estudou junto, só que a gente não se conhecia. A gente era colega da mesma turma, colegas, né? Só Mas- mas sempre foi aquele cara mais de sentar lá na frente, E aquele ele mais mais um um cara nerd. fundão, já, né? eu já fui um Era cara, mais não um aquele fundão. pessoal do fundão, assim, pra ser... Mas era Era comunicativo. Sim, entendeu? Eu também era muito muito nerdão, assim, na turma. Isso. Eu era mais solto no fundão também. Mas Eu tava o bastante, que, sim. mas E o que impressiona, Sim. o quanto ele bagunçava, era o quanto ele era bom na prova, cara. Esse rapaz, quando ele tirava um Não 9, tem era uma igual, né? decepção. Ele também fazia muitas perguntas, como é que funcionava. Porque aqui, quando a gente estudava, meu Deus do céu, o Obama aqui, ele só fazia pergunta. Igualmente a mim, Eu sou né? bastante curioso também, eu faço Você é questão. bastante curioso. Pois, acho que nós temos um certo... Algo em comum, né? Acho que os gêmeos aqui estão trocados, não é Sim, mesmo? verdade. Talvez. Pessoal, continuando, a gente estudava junto, não sei se já aconteceu isso pra vocês, só que a gente não se conhecia tão próximo Vocês não assim, são né? irmãos, né? Não, a gente não é irmão, a gente é primo por distância, assim, só que Terceiro considera grau e irmão, segundo né? grau, né? Sim, só que, Isso. nesse tempo que a gente estudava junto, a gente sempre foi muito distante. Aquele amigo, melhor amigo. A né? gente Isso, se aproximar quando a gente entrou. E a gente foi se conhecendo através de outras pessoas, né? Aí deu a ideia de criar o Pode Crer, né? Cara. Porque o Pode Crer foi uma criação de dois melhores amigos, como vocês funcionam, dois irmãos, né? A gente se denomina como irmãos. E a gente prefere falar assim, dessa forma, né? Porque realmente foi através de outras pessoas que a gente começou a se aproximar. Mas é muito interessante, né, a gente perceber que irmãos podem ser diversos, né? Assim como eu e o Obama aqui, a gente se trata como irmãos, só que a gente é totalmente diferente, personalidade diferente. Assim como os gêmeos, né? Porque apesar de ser gêmeos, você não tem nada em comum, né? Além da curiosidade por saber sobre teorias, não é mesmo? Sim. Acho que é apenas isso. Então, sobre essa questão que você falou que são apenas teoria, né? A gente sabe que originalmente, né, essa questão do olho que tudo vê, ele era um emblema cristão, né? E por ser cristão, você estava falando lá atrás pra gente que a igreja tentou banir, né, de certa forma, Isso. os iluministas Por e isso- o pessoal conseguiram pelo Os visto, iluminados, né? só te corrigindo. Ou- Em Os iluministas. 1785, se eu não me engano, foi? Justamente. Cara, existem historiadores que estudam muito isso que afirmam que realmente acabou aí. Eu particularmente ainda tenho dúvidas, porque, como posso dizer, eu tive acesso a certos arquivos que Confidenciais, né? justamente, que não comprovam, mas dão indícios que ainda sim existe essa organização secreta. Não tão fictício como a sociedade acha que vão dominar o mundo, não. Mas algo que está mais ali em questão de poder influenciar não uma nação. Mas o mundo inteiro, né? Não uma nação. Tipo, não um país, mas tipo um estado, uma cidade. Entende? Eu esqueci de perguntar pra você, os Illuminati, é tipo uma seita ou não? Cara, eu acho que essa parte é mais fictícia do que real. Né? Eu Você pensava tá- assim, eu pensava assim. E eu queria que bastante dos nossos como é que se diz, ouvintes e nosso telespectador, nosso público, que eles estavam muito curiosos também para entender um pouco mais sobre os Illuminati, sobre a teoria de vocês. Outra coisa Eles que o pediram pessoal aqui no bastante chat está isso. perguntando muito, né? Que fiquei de falar pra vocês, só que eu acabei esquecendo, é sobre a questão da nova ordem mundial, né? A nova ordem mundial é algo, pessoal, inexplicável. A nova ordem mundial é literalmente a maior teoria da conspiração que existe no mundo. Tudo aqui está ligado à nova ordem mundial, né? Pra quem não sabe, a nova ordem mundial é basicamente o processo, né? O Robert acho que vai falar um pouquinho sobre Cara, isso. posso? Pode, Robert, não se preocupe. Cara, a nova ordem mundial é meio que um conceito político, socioeconômico e geopolítico, que se refere a um novo período de pensamento político. E também, assim, questões Pessoal, vai desculpando, mas essa cadeira aqui ela tá com um certo problema. Vê se questões você assim, liga algum cabo aí. conspiratórias. Tem aqueles que acreditam que a nova ordem mundial tem um grupo de elite global que está tentando assim, dominar o mundo por todo. Eu ia perguntar isso. Tem questões das estrelas de sucesso. Tem uma atriz que o pessoal associa muito, que ela está presente sim nessa ordem mundial. Se eu não me engano, o nome dela é Beyoncé. Eu estava escutando ela. Beyoncé? Beyoncé. A Beyoncé, Beyoncé, a sim, Beyoncé. eu não sou muito ligado, cara, a isso. Enfim, Eu falo. a Beyoncé é realmente um dos últimos fenômenos lançados no mundo, né? Isso. Igualmente a famosa Taylor Swift, né? O Você- público jovem adora essa a cantora. Taylor Swift é a garota do momento, né? Juliana assiste essa Sim. música. Juliana Cassandra gosta, não gosta? Sim, isso aqui.
Galera, a Taylor Swift, pra quem não conhece, é uma das maiores cantoras do mundo, né? Inclusive, ela, o ano de 2023 foi totalmente Ela dela, estourou né? aí, né, na mídia, né? Sim. Isso. E aí, Inclusive a gente tem uma colega isso, nossa. a gente tem uma amiga que é louca Adora pela ela, Taylor né? Swift, entendeu? Inclusive, eu acho que seria interessante trazermos ela aqui, viu? Pra comentar um pouquinho sobre a Taylor Swift. Ela tem o seu jeito. Como ela se É, chama? tipo, ela é Meio maluquinha, né? meio maluquinha. Ah, assim, O nome mas- dela, se tipo, eu não estou enganado, a gente costuma chamar ela de Manu, só que o nome dela é Manuela, entendeu? E aí, é Manuela. Ah. É Manuela. É, o nome não, dela. maluquinha. A gente chama ela de Manu, só que galera, a Taylor Swift é realmente um fenômeno nos últimos momentos. Não tem outro nome a não ser Taylor Swift no mundo da música, né? Ela ficou inclusive atrás da Beyoncé pela Billboard, né? Foi eleita a melhor artista Essa questão musical. do mundo da música, só que a gente sabe que a Taylor é quem comanda os números, né? Mas vocês não são tão ligados a isso, né? Mas sobre essa questão da Taylor, gente, é muito importante falar o que foi conversado pra gente ali atrás, que a gente estava trocando uma ideia, é que a gente realmente não tem noção de como funciona, né, pessoal? Essa questão dos Illuminati, já que assim, dizem por aí, né, que a Taylor tá envolvida nisso tudo por ela ser uma grande artista, né? A Beyoncé também. Que a Beyoncé também. E isso, agora saiu a história do Pedire aí, que Tem Pedire... um Drake essa também, um Drake, história, né? Kanye West. Esse do cara tá Pedire. viciado em assistir a história do coisa relacionada- Pedire, né? Sim, e são Não. festas. Pedire. Daquela festa saiu um boato enorme. Enorme, foi Não, uma bafada danada. Isso é nossa. tudo. Foi algo Não é que chamou aqui. muita atenção de todo o público. Mas por trás dessas festas tem algo conspirador que eu fui sabendo. Foi algo assim impressionante. Sim, sim. Que eu mesmo, quando eu vi, eu achei uma loucura total. Eu tava cara. interessado até em em alguma dessas festas, só que não consegui o convite. Opa, que isso? Opa, aí o Ed aqui já tá se entregando, que ele é mais baladeiro, né? Diferente do Robert, tá? O Robert é um cara mais conservador mesmo. É, social. Essa mulher, Ele é muito preso em casa. ela deixa vocês ir pra esse tipo de festa? Cara, na verdade não, né? Eu ia meio que escondido. Agora não vai ser Esse mais. cara, vai ser olha, mais, pessoal, olha, olha, pessoal. eu já tô ligado que aqui... Não deixa Uma ela verdade, ver isso, não. E a mulher do Ed? Toma cuidado com esse garotinho. Cara, só concluindo aqui, que eu esqueci de falar, esse termo de nova ordem mundial foi criada assim com o fim da Guerra Fria, cara. Esse termo foi criado porque meio que para mudar a ideia de conceito de que só existia dois grupos globais. Todo mundo sabe, era a União Soviética e Estados Unidos. Isso. Aí Guerra criaram- Fria, tudo Pois isso. é, né? criaram esse conceito para dar chance dessa nova ordem mundial, que serve assim, tanto para conspiração como para agregar outros países. Sim. Robert, a gente sabe muito sobre essa questão que você está falando da importância da nova ordem mundial, né? E voltando para os artistas, né? A gente sabe que o meio de Hollywood ali está envolvido em tudo, né? E a Beyoncé é um dos principais nomes, juntamente com a Lady Gaga, né? A gente sabe que existem vários boatos que elas fazem, como é que chama? Satanismo, não é não? São oferendas, né? Que eles costumam falar, né? Que ela faz esse tipo de coisa. Mas a gente Será sabe que ela fez oferta pra ficar famosa, algo assim? o povo comenta muito sobre Cara, eu isso, ouvi né? falar é, isso que eu- a Xuxa fez, cara. Eu também vi um comentário muito famoso assim que ela tinha. Teve uma música dela, se eu não me engano. Isso, Dizem o que a povo filha fala que- dela foi fruto disso, né? Foi E existe veio- até uma teoria muito engraçada que fala que a filha dela nasceu sem, vocês sabem o que, né? Não vamos citar Não aqui pra o YouTube não barrar, mas vocês sabem o que. O pessoal que tá acompanhando a gente pelo Instagram aí, a gente já agradece também, estamos recebendo aqui várias e várias mensagens no chat, Sim, ó, né? inclusive, eu tô dando uma olhada aqui, o chat ele tá perguntando bastante por algo que é muito curioso. Como é? A Marvel. Algo sobre a Marvel. Ah, sim, é sobre a questão que tu tava citando ali pra gente agora há pouco, né? Inclusive a gente já vai passar uma entrevista deles, galera. Que era sobre essa questão que a gente tava conversando agora sobre a Beyoncé, né? O pessoal de Hollywood ali, eles estão todos envolvidos, né? Inclusive essa história do pedido aí deu uma confusão danada naquele meio, O né? pessoal todo da Hollywood vai pra essas festas. Né? Creio eu que sim. Eu creio que a maioria desse pessoal da Hollywood eles têm um certo Envolvimento nas nisso. comunidades. Sim, a gente sabe não, a gente conspira contra isso, né? Inclusive, a Angelina Jolie, né? É uma das atrizes mais famosas agora dali, juntamente com outros artistas, inclusive a Zendaya agora, né? Zendaya que fez o filme do Homem-Aranha, né? Juntamente com o Não Tom conheço. Holland, né? Ele é
eles são casados no momento, só que dizem que eles também estão fazendo algum certo tipo de pacto, né? Sobre a Angelina Jolie, galera, a gente tem um fato muito engraçado aqui entre nós. O pessoal costuma chamar o nosso amigo Robert de Brad Pitt aí pela internet. É o galão da família. É o galão da família. Olha, pessoal, mas olhe bem pra esse Vamos, rapaz. É um olha rapaz aqui, pessoal da bonito, produção, né? coloquem aqui uma foto do Querem- nosso amigo querem Brad, deixar perto constrangido, aqui cara. do nosso amigo Robert, por favor. Não, Olha ali não, pra aquela não, É o câmera. príncipe da literatura, é o príncipe Tem da aquele lá literatura. 43. Famoso da Ele literatura. tem um olhar que só ele tem, né? Pessoal, a gente sabe que vocês são demais, né? Mas a gente sabe que tem outras teorias, né? Que foi aquelas que vocês estavam comentando. Galera, eles citaram pra gente que tem 4 teorias muito importantes, né? O Robert, ele é muito mais ligado a essa questão do artigo, né? Já o Ed, ele citou apenas uma que é teorizando mesmo, né? As principais teorias, né, que eles citaram foi da questão dos blocos econômicos, né, do controle econômico. Eles citaram também sobre a questão da manipulação da mídia, viu, pessoal, que é algo que acontece até hoje, né? Ed, você citou muito pra gente sobre essa questão da mídia, né? Você, como amigo de Zuki, ele compartilha alguma coisa com você? Não, né? Não, ele é não. muito fechado. Ele é também. muito fechado com isso, até porque essas redes sociais são algo meio privado dele, Isso, sei né? lá. Ele não gosta de Ele não Ele uma não política gosta de de segurança. política de Sim. segurança, não tem como mesmo, né? Mas a gente sabe também, pessoal, que uma das teorias que você mais citou ali pra gente, Robert, foi sobre a questão da redução populacional, né? E sobre o controle social, que hoje em dia tem aumentado, né? Robert, fala um pouquinho mais pra gente sobre como você explicou ali, sobre a questão de como o governo busca, né? Diminuir, enfim, o controle populacional. O que é o controle populacional, pessoal? É basicamente o governo não quer que nasça mais ninguém, ele quer diminuir a todo custo, né? Cara, ele meio que existe a teoria que, como é que eu posso falar? Pandemias planejadas. Cara, Tipo, eu vou olhar assim, aqui. top, muito top. Cara, eu também tinha essa pulga atrás da orelha. Me explica um pouco sobre o que você acha disso. meio que tem teoria sobre a ONU, caramba, eu falei até errado, cara. Sobre a ONU, que meio que ela dificultou muito a questão para a galera ter acesso à vacina. E também Atrasou, meio que atrasou. né? Isso, justamente. E também demorou muito para liberar para outros países. Que talvez tem gente que cita até que ela está envolvida, porque muita gente acha que o começo da pandemia não tenha sido algo da natureza, mas sim algo biológico. Científico, né? Isso, justamente. Científico. Algo biológico. Né? Então é isso realmente muito sobre isso, né? Vocês são demais, a gente está impressionado com tanta... Falando em pandemias organizadas, eu vi planejadas, eu vi um filme que Pode continuar, pode continuar. o governo deixava 24 horas as pessoas se matarem, algo tudo liberado, o crime liberado por 24 horas. Isso, a Depois gente disso, ouviu acho que isso. reduzia A questão populacional, Sim, né? verdade. É isso. E galera, vocês são realmente demais. A gente tá aqui impressionado com tanta informação. O pessoal do chat está surtando. Inclusive, a gente vai botar a meta de like pra ser batida, viu, galera? Se baterem a meta de like de 200 mil likes, a gente traz ele de novo, viu? Nem que seja preso, viu, Robert? Olha aí, galera. Isso mesmo, pessoal. Esses dois irmãos são fenomenais. Nas últimas semanas a gente viu que vocês estão concorrendo até algumas premiações, né? Vocês fizeram participaram de muitas premiações, participaram de muitas coisas, né? Inclusive do famoso TikTok Awards, né? A gente sabe que vocês têm chamado a atenção por ganhar milhares e milhares de prêmios, né? O pessoal do chat aqui pediu, fala do TikTok Awards, porque hoje em dia tudo é TikTok, né? O TikTok Awards foi um prêmio, meu amigo Obama, que inclusive a gente foi convidado, né, mas infelizmente a gente não teve a mesma sorte do nosso amigo aqui, Robert, ganhar, né, que foi basicamente essa questão de que foi muito interessante, por quê, pessoal? Eles, se vocês não sabem, nossos queridos irmãos aqui, eles participaram juntos e, por incrível que pareça, eles competiram na mesma categoria juntos, né, e aí, eu quero que vocês expliquem mais um pouquinho pra gente como foi participar dessa premiação, né? Aliás, competindo um contra o outro, né? A gente quer saber como é essa questão de vocês. Estamos competindo, ou como é que funciona? Cara, eu acho que eu já vi essa frase em algum lugar, viu? Então, cara, meio que foi uma experiência bacana, mas eu fiquei mais surpreso não por ter ganhado. Sim, bastante por ter ganhado, mas por ser convidado, porque eu sou muito novo nessa questão.
Tanto que Até porque eu editei o vídeo dele e o meu, e isso ficou. Deve ficou ter meio martelado confuso. um pouquinho na Sim, cabeça, sim, né? Mas sim. acredita porque acreditamos que o Robert ele trabalha mais com artigo e o TikTok é um pouco mais exigente. eu criei o meu ano tecnologia. passado, pô. Na verdade, ele criou no passado, Foi, olha aí, Ed, mas não se preocupa não, isso acontece. A gente como podcast aqui, pessoal, a gente aqui como podcast do momento, né, a gente acredita muito que tudo acontece quando tem que acontecer, né? A gente não levou como podcast do ano, esse ano do TikTok Awards, só que acreditamos que próximo ano é nosso, né? É nosso. A gente Enfim, vai não tem- trabalhar bastante para que ano que Possa ano chegar que lá, vem né? a gente possa chegar lá. Para que vai ser contemplado com esse prêmio da mesma forma que o nosso amigo Robert ganhou na sua área. Isso. Foi muito top o que você falou, né? Inclusive, TikTok é um dos nossos patrocinadores, viu, TikTok? Não esqueça de mandar alguma coisa pro Robert, viu? Ele é o cara do momento. Um presente, né? Aliás, Robert, foi uma das tuas teorias, né, que você fez que fez tu chegar a esse teu prêmio, né? Um dos teus artigos, né? A gente viu que tu teve milhares e milhares de entrevistas, né? Só que dos últimos tempos pra cá, a gente viu que uma das que mais viralizaram, né? Foi a entrevista com um jornalista muito famoso, né? Com o William Bonner. A gente não pode deixar de citar. Que entrevista top, aquela com o William Bonner. Inclusive, eu acho que a gente pode citar ela, né? A gente pode trazer ela aqui pra vocês. Eu acho que a gente vai pedir pra produção soltar, né? Mas a entrevista foi basicamente sobre o ex-presidente John Kennedy, né? Isso, cara. Enfim, como foi gravar essa entrevista? Você pode contar rapidinho pra gente antes da gente passar o vídeo? Cara, eu particularmente prefiro falar não como foi gravada a entrevista, mas como foi interessante a pesquisa sobre o assunto. Bem, o caso Kennedy, como é que eu posso falar? É algo bem complexo. Até porque existem várias histórias em que, primeiramente, a máfia era envolvida com a família Kennedy, porque eu esqueci o nome do mafioso. Quando ele foi preso, ele afirmou que ajudou o pai do JFK Kennedy a enriquecer. Logo depois disso, né, a gente já sabe, foi quando o Kennedy foi eleito o presidente dos Estados Unidos. E depois também tem outra questão que a máfia se enfureceu quando ele meio que promoveu seu irmão pra... Cara, ministro... Se preocupe não, Robert. Você pode pensar aí. Enquanto isso, galera, a gente vai soltar agora pra vocês a entrevista que viralizou, que foi por isso que eles estão aqui, né? Sim. A gente vai passar um pouco da entrevista do Robert e lá depois de conversar mais um pouquinho, a gente solta também a do Ed, né? É muito importante falar sobre isso. Pede pra produção soltar aí. Solta o vídeo, produção. Então, Aquela câmera lá, ó. Vamos olhar pra aquela câmera lá. De trás da câmera vai ter um monitor e vocês ficam olhando no celular na entrevista. Boa noite. Hoje vamos receber aqui um dos maiores fenômenos da atualidade, né? Um dos maiores pesquisadores e também jornalistas, viu? Recebam com muita maestria Robert Safran. boa noite, bom, né? Boa É um noite, prazer bom. imenso estar aqui na sua presença, cara. Prazer é tudo meu. Pode sentar. Obrigado. Robert, a gente está aqui hoje, né, para conversar um pouco mais com você sobre a onda fenomenal, né? Você está no Brasil e no mundo afora também. A gente sabe que você hoje em dia é um dos maiores pesquisadores quando o conceito é política, geopolítica, né? Pessoal de casa, se vocês não sabem ainda, Robert Safran foi um dos ganhadores do prêmio TikTok Awards e também do prêmio Nobel da Paz. Então são dois prêmios impressionantes para um cara tão novo, né? Robert também compartilha sua vida mais privada, ele não gosta muito de se expor em redes sociais e nem tecnologia, né? Mas hoje viemos aqui conversar e também pegar um prêmio para Robert, né? A gente quer entender um pouquinho mais sobre a teoria que fez ele levar um dos maiores prêmios da atualidade. Prêmio esse denominado como TikTok Awards. Galera, a gente quer saber um pouquinho agora, meu amigo, sobre a teoria que você falou, né? Sobre o artigo que você investiu. Pessoal de casa, o artigo que Robert levou até o TikTok Awards foi um dos melhores publicados até o momento. Ele citou uma grande
inovação sobre as teorias sobre a nova ordem mundial e sobre o ex-presidente, né, então falecido John Kennedy, um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos. Isso. Robert, a gente quer entender um pouquinho mais sobre essa tua experiência, de como foi gravar essa TikTok Awards também, e como foi produzir esse artigo, né, que é o que te deixou basicamente o cara do momento. Cara, primeiramente, quero relatar que foi uma surpresa, tanto para mim quanto para meu irmão, a gente ser convidado para participar do evento, que é o TikTok Awards, né? Pois é, cara, então, eu sou muito recente nessa questão tecnológica, sempre fui muito fechadão, prefiro assim, livros mesmo, ficar trancadão. E em relação à pesquisa sobre o caso Kennedy, cara, foi liberado muitos arquivos agora com o presidente Trump, e eu aproveitei, já que eu tenho alguns certos amigos que, como é que eu posso dizer, me favoreceram Acreditando. Sempre tem até acesso a algumas coisas. Pois é. Então, cara, eu... Pode continuar, Robert. Sério, então, cara, o suposto assassino do presidente Kennedy, que é o Lee Oswald, meio que em alguns arquivos que eu tive acesso, relacionam ele com um ex-agente da CIA. Como é que eu posso falar? Ele entrou para Forças Armadas, logo depois disso ele foi mandado para a União Soviética. Só que não tem relatos que concretizam que realmente ele ainda estava agindo como agente duplo ou se realmente ele desistiu da América e foi viver na União Soviética. Mas eu acredito que ele estava servindo como agente duplo, cara, porque geralmente a União Soviética não costuma liberar o passaporte naquela época, durante a Guerra Fria, para os cidadãos e morar em outro país. E ele recebeu um passaporte legalizando até o retorno dele. Então ele provavelmente realmente é aliado, né? Justamente. E, cara, tem muita informação que eu gostaria de citar, mas a gente ia passar horas e horas aqui. Robert é realmente um dos maiores pesquisadores e publicadores de artigos, né? Pessoal, você pode encontrar na página oficial do nosso jornal a entrevista completa com Robert, que ele conta mais um pouco sobre sua vida pessoal e também sobre seus milhares e milhares de artigos publicados, né? Robert, a gente agradece mais uma vez pela sua presença aqui e a gente quer entregar um prêmio para o Robert, né? Diretamente do Jornal Nacional para ele. O jornal quer te entregar o prêmio de melhor pesquisador do ano, né? Não só do ano, mas o Robert tem ganhado destaque nessa década. Robert só tem se falado nele nos últimos anos, né? É uma honra ter ele aqui porque a agenda de Robert é muito cheia, né? Ele sempre está viajando mundialmente, sempre com os amigos, né? A gente sabe que ele tem muitos amigos por aí, famosos, ele é amigo de muitas pessoas importantes, né? Então, Robert, a gente quer te entregar com todo carinho do mundo esse troféu aqui. Troféu do Jornal Nacional, especialmente para você. E a gente espera, pessoal, que assim como o Robert, que tem crescido cada vez mais na questão de pesquisar, de publicar artigos, vocês também possam mandar os seus artigos para o Jornal Nacional para que a gente possa acabar incentivando mais ainda. Prêmios como eles é para incentivar esses nossos gênios brasileiros, né? Mais uma vez agradecemos pela sua presença, Robert. E é isso, pessoal. O prazer foi meu. Volto com você aí no Projac, Renato. E foi isso, pessoal. Vocês puderam acompanhar um pouquinho, né?